Boa noite. Boa noite. Acordo de cessar-fogo em Gaza não dura nem 2 horas. Hamas e Israel se acusam pelo rompimento da trégua. O presidente Barack Obama exige libertação imediata de soldado israelense sequestrado por palestinos. Suspensão do visto para viagem aos Estados Unidos provoca muitas reclamações de paulistanos. Estacionar está mais caro a partir de hoje nas áreas de zona azul da cidade. Organização Mundial da Saúde afirma que a epidemia de ebola está fora de controle na África. E no quadro Cara de São Paulo, conheça o Senhor Luiz, um dos alfaiates mais antigos da capital. A guerra no Oriente Médio, cessar-fogo de 3 dias anunciado ontem, não completa 2 horas. Hamas sequestra soldado israelense e os bombardeios e disparos de foguetes recomeçam. Os dois lados se acusam pelo rompimento da trégua. O secretário-geral da ONU acusa o Hamas de violar o acordo. Os caminhões com suprimentos para os moradores de Gaza não chegaram a entrar no território palestino. Menos de 2 horas depois de o cessar-fogo entrar em vigor, soldados israelenses participavam da operação para destruir um dos túneis clandestinos de Gaza, conforme o acordo anunciado pela ONU e pelos Estados Unidos. Segundo Israel, militantes palestinos saíram de buracos e atacaram o grupo. Um dos militantes seria homem-bomba. A explosão matou 2 soldados israelenses e um terceiro soldado foi capturado. Israel anunciou o fim da trégua e retomou os bombardeios. Um ataque em Rafah, no sul de Gaza, deixou pelo menos 50 mortos. O Hamas voltou a disparar foguetes. O grupo radical islâmico não assumiu a captura do soldado. O Egito adiou as mediações de trégua que estavam previstas para hoje no Cairo. Especialistas internacionais encontram mais corpos do acidente com o voo MH17 da Malaysia Airlines na Ucrânia. Segundo autoridades holandesas, os restos mortais serão enviados à Holanda para identificação. A missão conta com 70 especialistas da Austrália e dos Países Baixos. Autoridades ucranianas dizem que cerca de 80 corpos não foram recuperados dos destroços do Boeing 777. Apenas ontem, os especialistas conseguiram ter acesso ao local do acidente. Os esforços da missão internacional para recuperar os corpos e objetos pessoais das vítimas têm sido prejudicados pelos combates entre forças de Kiev e os separatistas pró-Rússia. Soldado russo posta fotos no Instagram que podem indicar atividade militar do país em território ucraniano. As imagens foram postadas na internet durante todo o mês de julho. No último domingo, Alexander Sotkin diz na legenda: sentado trabalhando no banco, ouvindo música, basicamente um bom domingo. O lançador de mísseis onde a foto foi tirada é do mesmo modelo que pode ter derrubado o voo MH17 da Malaysian Airlines. A localização de Sotkin foi revelada pelo GPS do aplicativo, que indica que as imagens foram postadas de um local próximo cidade de Krasnaya Talovka, na região de Luhansk, foco de conflito entre ucranianos e separatistas. O governo não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas um parlamentar russo afirmou que há planos de proibir os soldados de participarem de redes sociais enquanto estiverem servindo o exército. A paralisação na emissão de vistos para os Estados Unidos está mudando os planos de muita gente. Quem já comprou passagens está tendo que reprogramar a viagem. Um problema técnico no mundo inteiro fez a embaixada do país aqui no Brasil adiar para o dia 13 de agosto todas as entrevistas de visto marcadas para hoje. Em São Paulo, muita gente foi até a porta do consulado na Zona Sul, mas não conseguiu resolver o problema. Segundo o consulado, em média, por dia, 2.500 vistos são solicitados no estado. Renata até tentou argumentar, mas não adiantou. Vai voltar para Curitiba, no Paraná, sem o visto e sem a certeza da viagem para os parques da Disney, que já está marcada. A gente veio de Curitiba na terça-feira para fazer a entrevista e a gente não vai conseguir, vamos perder a viagem hoje. De quanto é o prejuízo? Ai, mais ou menos, acho que de uns R$2.000 com voo, hotel e tudo. Quando que é a viagem?
Dia 18 de agosto. Muito perto. Tá muito perto. Acho que a gente vai ter que reagendar tudo já. Todas as entrevistas de vistos que estavam agendadas para hoje foram adiadas para o dia 13 de agosto. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, um problema técnico na atualização de um software afeta a emissão dos documentos no mundo todo. Por enquanto, as entrevistas da semana que vem não foram alteradas. Em uma rotina normal, o processo para a emissão de vistos aqui em São Paulo leva de 12 a 15 dias. Mas com esse problema, não há uma previsão para a normalização da capacidade de processamento dos documentos. Por isso, a recomendação para quem ainda não tem o visto é que não feche a data da viagem e nem compre passagens ou pacotes. O atendimento hoje só foi feito para cidadãos norte-americanos ou em casos de emergências de natureza humanitária. Muita gente foi até a porta do consulado na Chácara Santo Antônio na esperança de conseguir realizar a entrevista. Era o caso da estudante Caroline, que começaria um intercâmbio no próximo dia 6. A mãe dela diz que a escola, nos Estados Unidos, demorou para enviar os documentos. O documento chegou no Brasil quarta-feira da semana passada, foi agendado o visto de emergência. E aí, quando a gente chegou aqui, aí tinha sido suspensa a parte de visto. Não tem mais nada que a gente possa fazer, só se descabelar. Tô meio chateada, porque eu queria muito ir pra lá, né? E aí fica meio complicado só fazer entrevista no dia 13, porque as aulas começam agora, dia 6. Rafael está na mesma situação e corre o risco de perder a bolsa de mestrado. Então, 13 de agosto você vai voltar? Eu vou voltar antes. 13 de agosto eu tenho que estar embarcando já. Quem estava marcado para o dia 5, o dia 6, dia 7, dia 8 vai ser atendido antes de quem estava marcado para o dia 1º de agosto. Então é bem injusto, né? Segundo a assessoria de imprensa da Embaixada, as entrevistas e as entregas dos vistos prontos, que acontecem nos centros de atendimento na Vila Mariana e no Alto de Pinheiros, não foram alteradas. Para informações sobre novas datas de agendamento ou para casos de vistos de emergência, devem ser feitos pelo e-mail saopaulovisa@state.gov. A partir de hoje, o motorista vai pagar mais caro para estacionar nas áreas de Zona Azul em São Paulo. O preço de uma folha de Zona Azul para estacionar 1 hora passou de R$ 3 para R$ 5. O talão completo com 10 folhas avulsas passou de R$ 28 para R$ 45, um reajuste de 60,71%. Segundo a CET, o último aumento foi em 2009. E para evitar fraudes, os talões também serão válidos até o dia 31 de dezembro. Atualmente, são 38.954 vagas de Zona Azul em São Paulo, sendo 34.594 vagas convencionais, 1.509 destinadas a caminhões, 843 para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 1.911 vagas para idosos e 97 de fretamento. Lembrando que o motorista que não usar o cartão de Zona Azul nos locais pré-determinados estão sujeitos a pagar uma multa no valor de R$ 85,15 e podem levar 5 pontos na carteira. Tribunal de Justiça de São Paulo autoriza a Prefeitura a colocar em prática as novas regras da inspeção veicular. O novo modelo de vistoria, no entanto, ainda não tem data para começar. Após a interrupção do antigo serviço em janeiro, a gestão Fernando Haddad lançou edital para contratar novas empresas para realizar o serviço, mas a licitação foi suspensa em maio, após o Tribunal de Contas do município apontar falhas na concorrência. A Prefeitura tenta agora destravar a licitação para iniciar a contratação da empresa. As novas regras prevêem que apenas veículos com mais de 3 anos sejam inspecionados. Também determina que o teste aconteça a cada 2 anos e que veículos a diesel ou com 10 ou mais anos de uso também passem pela verificação anualmente. Ainda pelas novas regras, apenas os veículos reprovados deverão pagar a taxa, que atualmente é de R$ 47,44. A partir de amanhã, o Largo da Batata em Pinheiros vai ganhar um bicicletário. O local irá funcionar 24 horas por dia e terá 102 vagas, além de manobristas para auxiliar na entrega e devolução das bicicletas. Uma estação de manutenção também estará disponível. O serviço será gratuito. Para utilizar o espaço, só é necessário que o usuário tenha mais de 16 anos e realize um cadastro. Atenção, estudantes! A FUVEST disponibilizou um manual detalhado com as regras e datas do vestibular 2015.
O Manual do Vestibular 2015 pode ser acessado e baixado de graça na internet pelo site fuvest.com.br. Além das informações sobre o processo seletivo, o manual traz dados sobre todos os 249 cursos de graduação da Universidade de São Paulo. As inscrições ocorrem entre os dias 22 de agosto e 8 de setembro. A taxa custa R$ 145. As provas da primeira fase, com questões de múltipla escolha, serão realizadas no dia 30 de novembro. Já a segunda fase, com questões dissertativas e a redação, começa no dia 4 de janeiro. No dia 31 de janeiro será divulgada a lista da primeira chamada do vestibular 2015. O presidente Dilma Rousseff se reúne com o primeiro-ministro do Japão em Brasília. O encontro tem o objetivo de estreitar as relações econômicas e diplomáticas entre os dois países. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe subiu a rampa principal do Palácio do Planalto e, ao lado da presidente Dilma, participou da cerimônia de apresentação das delegações. Depois seguiram para uma reunião que contou também com a participação de ministros. Depois da reunião, foi realizada uma cerimônia de assinatura de atos e aconteceu uma entrevista coletiva. Os dois países firmaram diversos acordos bilaterais que irão beneficiar, entre outras áreas, a exploração de petróleo e projetos agrícolas de soja, milho e outros grãos. O Japão é considerado pela diplomacia brasileira o sexto principal parceiro econômico no mundo. No ano passado, o fluxo comercial entre os dois países somou 15 bilhões de dólares. Diretório Estadual do PT de São Paulo mantém a decisão da executiva da legenda e expulsa o deputado Luiz Moura do partido. O parlamentar diz que a decisão foi ditatorial e que vai provar sua inocência. O deputado estadual é citado em uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público como suspeito de lavar dinheiro para integrantes do PCC. Ele estaria associado à facção através de empresas de lotação que operam na zona leste de São Paulo. Pelas regras eleitorais, Moura não poderá disputar a reeleição. Moura disse que não concorda com a expulsão e que vai recorrer da decisão do partido na Executiva Nacional e na Justiça Comum. Segundo ele, essa foi uma medida injusta e ilegal. Ele alega que não teve direito à defesa. No entanto, o PT paulista disse que deu prazo para Moura apresentar defesa, mas que ele não compareceu às reuniões agendadas. Ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, terá de pagar multa de R$ 7.500 por propaganda eleitoral antecipada em favor da presidente Dilma Rousseff do PT. A decisão foi tomada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 15 de junho, 3 semanas antes do início da campanha eleitoral, Mercadante utilizou a estrutura do Planalto para responder críticas feitas pelo tucano Aécio Neves sobre a organização da Copa do Mundo. Na ocasião, ele defendeu a presidente Dilma e afirmou que ela era a mais preparada para o cargo. Mercadante nega ter feito propaganda. A assessoria de comunicação da Casa Civil divulgou nota informando que o ministro respeita a Justiça Eleitoral, mas mantém a interpretação apresentada em sua defesa. O argumento é de que Mercadante não utilizou equipamento público para fins eleitorais e que a coletiva visou defender a atuação do governo. Ibope divulga pesquisa para a sucessão presidencial em 4 estados brasileiros. Em São Paulo, a disputa acirrada entre Dilma e Aécio no maior colégio eleitoral do país. Os dois podem estar empatados dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No estado, Dilma Rousseff, do PT, tem 30%, Aécio Neves, do PSDB, 25%, Eduardo Campos, do PSB, 6% e Pastor Everaldo, do PSC, 3% das intenções de voto. No Rio de Janeiro, a petista lidera com folga. No estado, Dilma tem 35%, Aécio, 15%, Campos, 5% e Pastor Everaldo, 4%. Em Minas, estado já governado por Aécio Neves, o tucano lidera. Ele tem 41%, seguido por Dilma com 31%, Campos com 5% e Pastor Everaldo com 1% dos votos. Em Pernambuco, terra de Eduardo Campos, Dilma Rousseff tem 41%, Eduardo Campos 37%, Aécio Neves 6% e Pastor Everaldo 1% das intenções de voto.
Em São Paulo e Minas Gerais, o Ibope ouviu 1.512 eleitores em cada estado. No Rio de Janeiro e Pernambuco foram ouvidos 1.204 entrevistados, também em cada unidade da federação. Os levantamentos foram realizados entre os dias 26 e 28 de julho e estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Supremo Tribunal Federal adia a eleição de novo presidente, que estava marcada para hoje. O próprio ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou ontem, havia marcado a eleição do novo presidente da Corte. Nesta tarde, os trabalhos do Judiciário foram retomados após um mês de férias. Mas antes do início da primeira sessão, após o recesso, os ministros do STF decidiram adiar a escolha do novo líder. Ainda não há uma nova data. Segundo o presidente em exercício do Supremo, Ricardo Lewandowski, o adiamento se deve à ausência já justificada dos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. A expectativa é de que o próprio Lewandowski seja eleito como o novo presidente. A vice deve ser a ministra Carmen Lúcia. Com a saída de Joaquim Barbosa, caberá à presidente Dilma Rousseff indicar o nome do novo ministro do Supremo. A sexta-feira foi de muita chuva, raios e ventania no Rio Grande do Sul. Já que em São Paulo a situação foi bem diferente. A semana termina com tempo seco e ensolarado. Em todo o estado, a umidade relativa do ar está entre 20% e 30%. E segundo os meteorologistas, só há expectativa de chuva aqui para o estado na próxima semana. Vamos ver como fica o tempo no final de semana no Brasil, em todo o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. O fim de semana promete tempo firme e bastante sol em quase todo o Brasil. Isso acontece por causa de uma grande massa de ar seco. As temperaturas continuam baixas de madrugada em todo o centro-sul do país. A mínima chega aos 12 graus em Curitiba e também em Belo Horizonte, 15 graus no Rio de Janeiro e também em Brasília. O sol forte ajuda a elevar as temperaturas à tarde aqui no Sudeste. A máxima chega aos 29 graus em Vitória e aos 32 no Rio. No Nordeste do Brasil vai fazer bastante calor e a chuva vem só para refrescar. Os maiores volumes são esperados para os extremos do país, entre o Amazonas e Roraima e no Rio Grande do Sul. Para os paulistas não há muitas mudanças. O ar continua seco com índices de umidade entre 20% e 30%. E o fim de semana será ensolarado em todas as regiões paulistas. Ainda faz friozinho de madrugada, mas à tarde as temperaturas disparam e ultrapassam a marca dos 30 graus em todo o centro-oeste paulista. No centro-norte, calorão também de 31 graus na região de Bauru e de São José do Rio Preto. No litoral, dia perfeito para ir à praia. Muito sol e temperaturas na casa dos 29 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo, o fim de semana também será ensolarado e só deve chover na semana que vem. Nessa madrugada, mínima de 14, amanhã à tarde os termômetros batem na casa dos 27 graus.